Muito bom dia a todos. Mais uma semana se iniciando e mais uma vez estamos aqui no nosso encontro semanal para falar um pouco sobre espiritualidade. E o assunto de hoje são os vaticínios, ou a capacidade de se prever o futuro, ou profecias, como queiram. O que nós notamos é que ao longo da história, essa incrível capacidade foi vista como sinônimo de elevada espiritualidade. Normalmente, essas pessoas que tinham essa capacidade de prever o futuro eram vistas como pessoas muito espiritualizadas. E hoje vamos analisar um pouco essa capacidade de previsão de futuro, ou profecias, ou vaticínios, à luz da espiritualidade. Qual a relação que existe desse fenômeno com a espiritualidade em si. Normalmente, nos escritos antigos, a gente percebe uma confusão muito grande de profecia com espiritualidade. Tanto que muitas religiões até hoje chamam como profetas esses enviados divinos, esses messias que vieram ao longo da história. Falamos na semana passada sobre esses espíritos avançados que vieram, desde Krishna, passando por Moisés, Zoroastro, Buda, Cristo e outros que vieram inclusive após ele. E algumas religiões chamam essas pessoas de profetas, o que causa uma certa confusão. Ou seja, o que é um profeta em si? E se nós olharmos pelo sentido, a palavra profeta é aquele que faz a profecia. Ou seja, aquele que fala sobre coisas que ainda não aconteceram. E aí, mais uma vez, nós temos essa confusão. E vamos tentar aqui falar um pouco sobre isso. Falamos agora há pouco, profeta é aquele que faz profecias, ou seja, aquele que fala sobre algo que ainda não aconteceu. E esse falar sobre algo que não aconteceu era muito comum na antiguidade. Nós tínhamos na Grécia os oráculos. O que eram os oráculos? É onde as pessoas iam, entre aspas, se comunicar com Deus. Então a gente percebe aí mais uma vez essa confusão. As pessoas iam lá pedir conselhos. E muitas vezes conselhos que nada tinha como espiritual. Veja bem, às vezes entrar numa guerra, vou ganhar ou não vou ganhar essa guerra, devo entrar em guerra ou não devo? Então, as questões cotidianas eram levadas para os oráculos. E o oráculo aparece com frequência muito grande na Bíblia, na cultura grega, na cultura hebraica e outras. Tínhamos também as pitonisas. E o que eram as pitonisas? Eram mulheres que tinham a capacidade de se comunicar com os deuses e trazer essas informações para o mundo material. Nessa linha nós temos também os ciganos. Quem conhece a cultura cigana, hoje em dia, ela não é tão frequente nas nossas vidas. Antigamente era muito comum nas cidades virem esses grupos. E um dos pontos fortes dele eram as bonadichas, ou seja, prever o futuro, vou ler a mão. Então, estendia a mão e falava sobre fatos futuros. Havia, por óbvio, muito charlatanismo nisso, mas tinha muita coisa séria. Então tinha muitas previsões coerentes. Temos ainda, modernamente, práticas como a cartomancia, tarô, búzio, entre tantas outras. E aí a pergunta, que não quer calar. Existe algo de real nisso? É pura enganação? Ou existe de fato, essa possibilidade de prever o futuro? E creio que a grande maioria de nós já teve a oportunidade de presenciar fatos onde essas previsões se encaixavam com uma incrível coincidência de fatos. E eu falo coincidências, mas eu mesmo sou arredio. Na vida não existe coincidências. Né? Tudo existe concatenamento de fatos que levam a eventos, não existe coincidências em si.
Mas vamos lá. Então, quando nós falamos, existe a possibilidade? Bom, existem pessoas que têm essa incrível capacidade. E como isso acontece? No passado, nós associávamos isso com a espiritualidade, como já falamos agora há pouco. Mas, será que existe algo de espiritual nisso? Vamos partir para a ciência. O dicionário Oxford, por exemplo. Vamos pegar a visão aí de um dicionário que nós temos de real. Ele define profecias como a predição do futuro, que se crê na inspiração divina, vaticínio. Você percebe que o próprio Oxford ele traz essas duas vertentes do termo. Primeiro, a capacidade de prever o futuro. Segundo, a inspiração divina. E traz mais. Traz como predição feita por um indivíduo que se pretende saber ou ler o futuro. Dia de hoje. Então, a gente percebe que existe ainda essa coisa disseminada, essa confusão disseminada entre a capacidade de prever o futuro e a espiritualidade em si. E hoje, é lógico, essa diferença vai se acentuando. Então, hoje nós não buscamos tanto vincular isso à espiritualidade como foi no passado, que era muito comum. Mas vamos lá, existe de fato essa possibilidade? Eis a questão que a gente se coloca aqui. Na história nós tivemos Nostradamus. Nostradamus foi um exemplo, sim, claro, de previsões de futuro. Embora as centúrias dele sejam tão complicadas que a gente só vai conseguir ver essa relação depois que os fatos acontecem. A gente consegue relacionar com as centúrias, porque foram escritos de uma forma muito complicada, misturando diferentes línguas, diferentes contextos. Uma coisa, é dito que ele fez isso para evitar perseguição na época. Mas a história dele é repleta, a vida dele é repleta de fatos que mostra essa capacidade de prever o futuro. Um dos papas, ele era padre, quando encontrou com aquele padre, ele cumprimentou já, dizendo que ele seria o próximo papa. Nós tivemos, ele preveu inclusive a data em que o túmulo dele seria profanado. Deixou um escrito de que aquele que bebesse no crânio dele teria a mesma inteligência que ele, a mesma capacidade dele, mas morreria em seguida. O túmulo dele foi profanado. Quando os profanadores abriram o caixão, lá estava uma plaqueta com aquela data em que ele foi aberto. Então ele sabia a data, inclusive, que seria aberto o túmulo. A pessoa pegou um vinho, tomou no crânio dele e morreu por uma bala perdida. Então são fenômenos assim que assustam. Mas de fato, ele tinha uma capacidade muito grande de prever o futuro. Isso basta estudar um pouco da vida dele, não vamos nos alongar muito nisso agora, mas um estudo da vida dele mostra que ele tinha realmente essa capacidade. E hoje, no dia a dia, a gente vai se deparando com pessoas que têm essa capacidade. E quais seriam os fundamentos científicos e espirituais para isso? O primeiro ponto contrário a essa possibilidade de se prever o futuro é o nosso livre-arbítrio. Pois se nós temos o livre-arbítrio, nós podemos mudar o nosso futuro, o nosso amanhã, e então não há previsão que vai se sustentar a essa capacidade. Então, esse é o primeiro ponto. Ou nós temos livre-arbítrio, já vimos, estudamos sobre isso, falamos muito sobre. Então, de fato, nós temos livre-arbítrio, sim. Temos limitações decorrentes de nossas ações, mas o livre-arbítrio existe. E esse livre-arbítrio ele acaba sendo um obstáculo a essa previsibilidade. Nós temos também, assim, do ponto de vista científico, eu lembro que Einstein também coloca uma questão bastante interessante, né? Que ele chamou sobre o paradoxo do vovô. Ou seja, quando ele fala na possibilidade de se viajar no tempo, tá? Ele coloca essa dificuldade. Ou seja, se eu viajar no tempo, eu mato meu avô, então se eu matei meu avô, meu pai não nasceram, também eu não nasci, então eu não podia ter matado o vovô, e a gente fica nesse ciclo. Algo assim, o resultado vai mudar o futuro, e o futuro muda o resultado, e assim fica essa coisa
sem saída, sem nexo. Isso também pode ser utilizado nessa questão da previsão do tempo, pois previsão do futuro, pois eu prevendo um fato futuro, eu posso alterar esse fato e aquilo não se concretiza. E aí nós vamos ver que existe uma certa relatividade nesse fato. Vamos tratar de umas questões bastante simples agora. Imaginamos uma coisa. Eu faço inscrição para um concurso, qualquer que seja. Existe uma tendência natural que no dia daquela prova eu esteja lá fazendo a prova no local que eu fiz. Ou seja, eu estou criando situações futuras hoje através da minha ação cotidiana. Ou seja, minha ação de hoje, ela conduz a um resultado previsível. Vamos imaginar o que eu estaria fazendo daqui a exatamente um ano, nesse mesmo horário. Bom, se continuarmos com essas lives que estão acontecendo, existe uma lógica de que daqui a um ano, nesse mesmo horário, esteja fazendo exatamente isso. E assim se dá com outros fatos, né? Eu tenho o hábito, vamos lá, eu tenho uma prática espiritual, vamos dizer aqui, o Evangelho no Lar. Eu faço toda segunda-feira à noite, às 10 horas da noite eu faço o Evangelho no Lar. É previsível que daqui a alguns meses, uma segunda-feira à noite, eu esteja fazendo isso. Parece bobagem isso que estou dizendo, mas o que eu estou tentando colocar é que as nossas ações diárias, elas vão conduzindo a resultados. Então nós vamos, de certa forma, criando resultados futuros. E aí existe uma certa previsibilidade decorrente da minha ação de hoje. Decorrente daquilo que eu estou fazendo, ele vai conduzir a um resultado. E isso eu coloco aqui de uma forma bem simplória. Mas se pensarmos aí em grandes grupos fazendo isso, em grandes comunidades, nós teremos uma gama muito grande de possibilidades de se prever aquilo que vai acontecer. É a tendência baseada naquilo que estamos fazendo hoje. Se eu plantar um pé de abacate, é provável que vai nascer um abacateiro ali onde eu plantei. Então, de forma muito simples, nós temos essa condição de estar moldando o futuro. E aí esse futuro é previsível, já que foi eu mesmo que moldei. Isso funciona muito bem para questões ordinárias, né, para as questões simplórias. Mas nós temos que entender que existem muitos fatores que podem interferir nesse resultado. Então nós temos fatores externos. E esses fatores externos, eles vão como que boicotar esse resultado previsível. Mas o que é interessante é que esses fatores externos podem ser também previsíveis. Vamos fazer um exercício mental aqui. Vamos imaginar uma situação. Eu moro, por exemplo, nós estamos na Idade Média. E eu vou me deslocar de uma cidade a outra a pé, ou talvez a cavalo, ou alguma coisa assim. Eu tenho aquela coisa rudimentar. Eu vou me deslocar de uma cidade a outra, passando lá por áreas de floresta, os caminhos tortuosos e complicados que tínhamos na época. E normalmente bastante desertos, né? Já que o intercâmbio entre as cidades não era tão frequente assim. Bom, eu saí daqui hoje, eu tenho uma certa previsão de que vou chegar em tal dia no destino. E essa previsão vem do quê? Vem de experiências anteriores, ou seja, tenho conhecimento de pessoas que fizeram esse trajeto e conseguiram chegar em número X de dias. Então, com base nessa experiência passada, eu faço uma previsão minha daquilo que vai acontecer. Ou seja, daqui a um número X de dias, vamos imaginar 5 dias, eu chegue ao destino. Então, é uma previsão bastante simplória, com base no meu ponto de partida. Mas, vamos lá. Nós temos um imprevisto. Imagina que existe uma emboscada no meio do caminho. E eu não saiba dessa emboscada. Ou seja, isso vai alterar o meu resultado final? Vai. Então, possivelmente eu nem chego ao destino, ou eu chego, mas atraso, vai ter alguma coisa? Não sei. Temos um outro fator que vai interferir nessa previsibilidade. Agora, imagine que existe uma visão privilegiada. Alguém com uma visão privilegiada venha e num processo intuitivo
me traga essa informação de que existe essa emboscada em determinado ponto do caminho. Vamos lá, eu tive aí um insight, ou eu ouvi uma voz dizendo, olha, em determinado local vai ter uma emboscada. Aí o que eu posso fazer? Eu posso mudar o caminho, então eu vou alterar temporalmente, eu vou chegar muito mais tarde do que era o previsto. Ou eu ignoro isso, vou lá e posso ser vítima dessa emboscada. Isso pode fazer com que várias coisas aconteçam, ou mesmo que essa emboscada me tire a vida e eu nem chegue ao destino. Então é aquela questão que eu falei de um fato externo, um fato que venha mudar essa previsibilidade. Mas aí eu falei de uma visão privilegiada. E eu pergunto, o que seria essa visão privilegiada? Nós tivemos, desde que nós existimos, enquanto seres humanos, nós temos um processo que chama mediunidade. Embora esse termo mediunidade tenha surgido, vindo à tona com o advento do Espiritismo, mas ele sempre existiu. O que Allan Kardec fez foi estudar esse fenômeno e trazer explicações para ele. Era algo fantasioso, algo miraculoso, passou a ser algo real, ou seja, algo compreensível, dado aos estudos que ele fez. Então a mediunidade sempre existiu. Então imagine que nesse processo de caminhada, eu esteja fazendo essa caminhada e venha, por um processo de mediunidade, eu obtenha essa informação. Então, você percebe que a mediunidade estaria a me trazer uma informação nova que eu não tinha. Ou seja, de uma previsão simplória que eu tinha. Com base, saí hoje, vou chegar a tal dia, agora eu já tenho uma informação maior. Eu sei de algo que pode acontecer, eu sei como evitar aquilo, como contornar esse caminho. Mas percebe-se que existe uma informação advinda, né, de uma visão privilegiada que me traz essa informação, para que eu consiga contornar essas questões simplórias. Então nós temos isso, essa possibilidade, e se nós de prever, de fazer, de criar um pouco o nosso futuro. E se a gente, eu falei aqui da história de uma pessoa, mas se nós pegarmos a humanidade como um todo, imagine, nós temos aí 9 bilhões de pessoas criando hoje, através das suas ações de hoje, um resultado futuro. E aí nós vamos ver que tem uma gama assim, incrível de acontecimentos que são previsíveis se olharmos individualmente esses fatos. Eu estou indo para um caminho, mas existe, de repente, um assassino que esteja indo ao meu encontro. Eu, na minha visão, eu não sei, mas existem essa possibilidade de saber que existe alguma coisa acontecendo, pois nós estamos, a espiritualidade está sempre do nosso lado. E aí nós temos que essa influência da espiritualidade, ela pode ser um fator decisivo nessas questões, de trazer essas informações. Assim, quando nós vamos citar um exemplo da cartomancia, eu falei da possibilidade de prever o futuro com cartas, né? Eu tive uma vez, por curiosidade, fui num local desse, para conhecer esse fenômeno. Eu sempre fui muito assim, de pesquisar, de ir atrás, de conhecer. Uma vez eu fui uma pessoa que era dita que ela sabia tudo. Ao chegar no local, a pessoa falou, olha, para te mostrar que eu não estou mentindo, você mora num lugar assim, assim, perto da sua casa tem isso, e fez toda uma descrição do local onde eu morava. Bom, se a pessoa não sabe quem eu era a primeira vez que estávamos ali, né, próximos um do outro, então ela, em tese, não teria condições de saber essas informações. Mas espíritos que a acompanham têm condições. Para o espírito, a liberdade é total. O espírito pode se locomover de um lugar para outro, ele pode. Então, é muito tranquilo se imaginarmos essa influência espiritual, desse espírito indo, andando próximo à minha casa, trazendo esse relato e passando para a pessoa e ela vai relatar tudo o que aconteceu. Então, há essa possibilidade? Há. E dentro do estudo da espiritualidade, a gente vê que é totalmente possível isso. E aí nós voltando para o passado, os oráculos, né, os nossos profetas do passado, imagine
A mediunidade, como eu falei, já existia. Imagina esse contato dessas pessoas com esses espíritos, trazendo essas informações. Então as pessoas tinham condições de dizer que em tal lugar estava acontecendo tal coisa, que ia acontecer alguma coisa, com base nesse concatenamento de fatos de hoje, gerando um resultado futuro, ele teria condições de dizer o que ia acontecer. De uma forma totalmente natural. Porém, por não conhecer esse processo, tudo era visto como sendo uma ligação com Deus. Ou seja, alguém está me dizendo que alguma coisa vai acontecer, ou alguém está me dizendo que alguma coisa está acontecendo num determinado local que é distante de mim. E aí, por não entender esse processo, eu digo, olha, Deus está me dizendo. Eu coloco isso como sendo uma ligação com Deus. E então, essas pessoas que tinham essa capacidade mediúnica eram vistas como pessoas altamente espiritualizadas. E aí nós podemos dizer, mas isso não é de fato? Uma pessoa com grande mediunidade não é necessariamente uma pessoa muito espiritualizada? E aí a gente se arremete a um Chico Xavier, por exemplo, e vamos dizer, olha, são. Chico Xavier tinha uma mediunidade fora do comum e era uma pessoa muito espiritualizada. Mas nem sempre é assim. Assim como é aqui, é no mundo espiritual. Ou seja, nós temos pessoas boas e outras nem tanto na espiritualidade. E nós temos médiuns bons e outros nem tanto. Então nós vamos ter informações de diferentes classes de espíritos e trazidas por diferentes médiuns. Então muitas vezes essas informações elas vêm de uma grande fonte espiritual, de espíritos altamente elevados. Muitas vezes vêm de espíritos que não têm compromisso nenhum com a elevação espiritual. E muitas vezes vêm de espíritos bastante complicados, que se utilizam desse fenômeno para propósitos maus, propósitos ruins. Então nós temos toda essa gama de possibilidades. Vamos imaginar uma outra possibilidade de previsão de futuro, entre aspas, que é o planejamento encarnatório. Quando nós nascemos nesse mundo, é óbvio, nós temos livre-arbítrio para mudar a nossa história, mas a gente vem com planejamento. Nós criamos um planejamento, porque essa vida aqui é o que? É resgatar nossas dívidas. Então a gente faz esse planejamento para que esse resgate seja o mais efetivo possível. Muitas vezes nós mesmos fazemos com o auxílio dos nossos mentores, ou outras vezes a espiritualidade nos faz quando nós não temos o merecimento para tanto. Então a gente nasce com esse planejamento que é uma tendência, que não é real, ou seja, quer dizer, é real, mas não é algo pronto, acabado, algo que vai se concretizar necessariamente, é uma tendência. E, mais uma vez, nós temos o nosso livre-arbítrio capaz de mudar tudo. Agora, imaginamos uma pessoa que tenha uma mediunidade muito forte, e graças a essa forte mediunidade, ele consiga acessar o nosso planejamento encarnatório. Então ele vai dizer, olha, você vai casar, você vai ter tantos filhos, você vai fazer isso, ele vai poder dizer muitas coisas, porque nós trazemos muita informação ao encarnarmos nesse mundo. Então essa é uma forma também de previsão de futuro. Porém nós temos aqui mais uma vez o livre-arbítrio a sabotar essa previsão para que ela não seja absoluta. Bom, nós vimos aqui algumas situações onde nós podemos prever fatos que vão acontecer e como nós podemos mudar esses fatos. E a gente consegue entender a esse ponto essa relação com a espiritualidade, porque essa visão privilegiada que nós temos, essa informação que nos é trazida, de regra, é trazida pela espiritualidade. E ao trazerem essas informações, nós estamos estabelecendo um contato com a espiritualidade. Portanto, existe algo espiritual? Existe. Agora, existem previsões que são totalmente destituídas disso. Vamos imaginar, previsão climática. Hoje é comum, eu vou fazer alguma coisa, eu olho a previsão do tempo. E hoje nós avançamos muito nesse aspecto. Então, essas previsões, elas têm uma possibilidade muito grande de acerto. Mas por quê? Como que nós conseguimos prever algo que vai acontecer? Simples.
nós temos, pela análise da questão do clima hoje, pela análise que nós fomos do que estava ontem, o que está hoje, nós temos essa tendência. Ou seja, nós podemos prever o deslocamento de massas e outros fenômenos que vão interferir no clima, mas simplesmente pela análise material, conjuntural. Então nós vamos analisando essa conjuntura e vamos entendendo que isso vai culminar nesse resultado. Pode acontecer? Pode acontecer. Outra questão são indicadores econômicos. Analisando a economia, nós podemos entender alguma coisa, né, que pode acontecer, uma tendência econômica, e é utilizado muito isso. Nós tivemos aí na história o historiador Alan Lichtman, que é conhecido como o Nostradamus das eleições dos Estados Unidos. Então ele trazia com um acerto muito grande qual seria o próximo presidente com base em análises conjunturais. Analisando essas conjunturas nós podemos ter essa previsibilidade. E, mais uma vez, nós vamos percebendo que as coisas não acontecem do nada, simplesmente. São fatos que vão levar a um resultado. Com base no que está acontecendo hoje, nós temos uma tendência de fatos futuros. Bom, a gente vai vendo aí, né, se a gente for estudar, nós vamos ver muitos fatos aí que vão sempre nos dando essa noção de que existe essa certa previsibilidade. Precisamos reforçar aqui que no Espiritismo a questão da mediunidade sempre existiu para as pessoas. Tá? O que o Espiritismo fez foi simplesmente estudar esse fenômeno, foi simplesmente entendermos isso como não sendo algo fantástico, mas sendo sim algo que pode ser explicado, algo que pode ser entendido pelo entendimento das leis que regem a espiritualidade. Bom, vamos, para não nos alongarmos muito, né, nessa questão, então podemos entender que existe essa possibilidade? Existe. Existem espíritos, essa comunicação com espíritos, nós já vimos isso, e isso é uma coisa, um legado muito grande do Allan Kardec, de possibilitar essa comunicação com os espíritos de uma forma racional, de entendermos essas questões através de perguntas feitas para a espiritualidade. E vamos aqui nos socorrer um pouco ao Livro dos Espíritos. Nas questões 868 a 871, no tópico Conhecimento do Futuro, Allan Kardec, por meio dos Espíritos, deixa claro que existe essa possibilidade de sabermos acerca do futuro. Mas essa possibilidade traz consigo as limitações impostas por Deus. O Livro dos Médiuns também ressalta essa possibilidade de prever o futuro. Mas também traz consigo essas limitações impostas por Deus. Dentro do Espiritismo é trazido a ideia de utilidade. E essa utilidade passa a ser a primeira limitação que nós temos nesse processo. Porque no Espiritismo tudo tem que ter uma utilidade. Ou seja, por que eu vou prever no futuro? Se nessa previsão de futuro houver uma utilidade, do ponto de vista da minha elevação espiritual, ou do ponto de vista da elevação espiritual da humanidade como um todo, ou seja, se isso vai resultar em um ganho para o desenvolvimento espiritual, sim, é possível. Mas por mera curiosidade, não. Ou seja, os bons espíritos, eles não vão se prestar ao trabalho de adivinho do tempo. Pois isso é mera curiosidade. Isso não tem nada, nenhuma relação com a nossa evolução espiritual. Então nós vamos vendo aí dentro da literatura espírita que existe sim essa possibilidade. Mas essa limitação vem, primeiro, a questão da utilidade. Isso tem alguma utilidade? Se tem, vamos praticar. Se não tem, não vamos praticar. Um outro aspecto, os próprios espíritos, eles trazem essa informação de que muitas coisas nem eles sabem, porque não é permitido por Deus saber. E é comum, em muitos pontos, vir essa informação
de que isso não nos é possível conhecer. Deus não nos permitiu. E muitas vezes nós vemos aí ao longo do estudo do Livro dos Espíritos, nós temos duas situações. Uma, que os Espíritos trazem que eles não podem falar sobre isso. Não é dado por Deus a possibilidade deles trazerem essa informação. E nós temos também a outra situação em que nem mesmo esses Espíritos sabem dessa informação. Por quê? O acesso à espiritualidade também depende da nossa elevação espiritual, depende do nosso merecimento e da nossa capacidade de compreensão. Esse é um aspecto bastante interessante também, que os Espíritos trazem muitas vezes de que nós não teríamos condições de compreender tais fatos. E, de fato, nós, enquanto humanidade, nós avançamos muito tecnologicamente. Mas, espiritualmente, nós ainda estamos, vamos dizer, estamos gatinhando nessa seara. Ainda brigamos com o outro por conta de religião. Ainda tentamos impor ao outro a nossa religião. Nós não conseguimos entender ainda tudo aquilo que nos foi trazido pela espiritualidade. Enquanto cristãos, estamos presos à história de Cristo, aos fatos da vida dele, e nos prendemos muito pouco à essência de seus conhecimentos. Tanto que ainda hoje achamos que nós temos que impor o cristianismo a toda a humanidade como uma condição sine qua non para que tenhamos uma evolução espiritual. Então nós estamos ainda, dado a essa limitação que nós temos no avanço da nossa espiritualidade, muita coisa não nos é permitido saber. Agora, o fato é que, imaginando essa multiplicidade de espíritos, tudo o que nós fazemos é visto, é acompanhado pela espiritualidade. E nesse acompanhar pela espiritualidade, é natural que, se pudermos sintetizar essa visão, essa informação desses espíritos, nós teremos a possibilidade de prever o dia de amanhã, o dia do mês seguinte, o ano seguinte, o século seguinte, ou o milênio seguinte, com uma incrível capacidade de acerto. Pois nós estamos acompanhando todos esses movimentos que vão culminar a esses resultados. Então, existe sim essa possibilidade. Porém, ao contrário do que se acreditou no passado, isso não é sinal de elevada espiritualidade, não é sinal de avanço. Pois o nosso avanço espiritual decorre das nossas ações diárias, daquilo que nós estamos fazendo. E o fato de prever o futuro não vai ajudar praticamente nada em relação a isso. Quero finalizar colocando um risco que nós não ponderamos quando a gente vai a um local, uma casa espírita, ou um terreiro, ou qualquer local, buscando informações de fatos futuros. E é comum pessoas que vão com esse propósito. Como nós falamos aqui, os bons espíritos não se prestam a esse papel. Então nós não teremos espíritos evoluídos, aptos a trazer essas informações. Normalmente, os espíritos que se prestam a esse papel são espíritos medianos ou mesmo espíritos comprometidos com a lei, comprometidos com a espiritualidade. Então, a possibilidade de nós termos informações, de termos conselhos ruins do ponto de vista da evolução espiritual é muito grande. Pois os grandes espíritos, espíritos elevados, não estão preocupados com essa questão, não estão se prestando esse papel. Então tenhamos bastante cuidado ao buscar a previsão de futuro, ao buscar informações privilegiadas trazidas pelos espíritos. Pois muitas vezes nós poderemos estar trazendo informações advindas de espíritos muito complicados, espíritos que poderão muitas vezes nos fazer joguetes em suas mãos. E é comum vermos essas pessoas que são muito ligadas a esse trabalho estar ali fazendo papel de joguetes desses espíritos.
Então vamos encerrar, agradeço a paciência e na próxima segunda-feira, às 7 da manhã, estaremos de volta. Muito obrigado a todos.